Num deserto remoto, em uma região conhecida como Tarim, na China, um mistério fascinante e perturbador se desdobra. O que eram essas múmias? Como poderiam ter chegado a um lugar tido como exclusivamente chinês, com características que desafiam a lógica histórica? Essas são as perguntas que nos levam a um dos segredos mais intrigantes da história antiga, o segredo das múmias de Tarim. Você pode se perguntar como isso pode ser relevante para nós hoje? Pois bem, estas não são apenas múmias como as que vemos em filmes de aventura, elas são testemunhas de um passado fascinante, que revela uma complexa tapeçaria de interações culturais muito antes da globalização. Ao longo dos séculos, a história nos apresenta muitas surpresas, mas o que encontramos em Tarim é de deixar qualquer um sem palavras. Imagine múmias de aparência europeia, com características que claramente não pertencem ao povo asiático, encontradas em uma terra que acreditamos ter sido isolada e homogênea. Você pode estar pensando, como isso é possível? Milênios atrás, como essas pessoas chegaram até lá? Este é apenas o começo de uma jornada que vai desafiar suas crenças sobre antigas rotas comerciais, migrações e a diversidade que moldou o mundo. Vamos fazer uma pausa e considerar a ideia de múmias. Elas despertam um fascínio universal. Você já se perguntou o que elas podem nos ensinar? Essas múmias de Tarim, com sua pele clara, cabelo loiro e vestimentas de lã, não só levantam questões sobre suas origens, mas também nos fazem refletir sobre as conexões humanas ao longo da história. Você está se perguntando como isso tudo é relevante para a China antiga? Ouça com atenção, mas respostas estão a caminho. As múmias foram descobertas em 1990 por arqueólogos que escavavam a região do deserto de Taklamakan. As descobertas eram como moedas de ouro caindo em uma caixa de mistérios, quadrinhos realmente impressionantes. As múmias, algumas datadas de mais de 4.000 anos, não contêm apenas restos mortais, mas também um pouco da história da humanidade. Você sabia que as mais bem preservadas têm características que lembram indivíduos da Europa Ocidental? Isso não apenas surpreendeu os arqueólogos, mas também sugeriu que essas pessoas poderiam ter tido uma vida muito diferente daquela que imaginamos para a região. As impressões de DNA mostraram que muitas das múmias compartilhavam características genéticas distantes de populações chinesas da época. Pense nisso, em uma cadeia de acontecimentos que desafiou a ideia de que o deserto de Tarim era uma verdadeira terra isolada. Você ainda está questionando a verdadeira natureza dessas descobertas? Então, prepare-se para as próximas revelações que podem mudar a maneira como entendemos a história da Ásia Central. Um dos aspectos mais intrigantes dessas múmias é a maneira como foram tratadas após a morte. Enquanto a maioria das culturas antigas preservadas pelo embalsamamento, essas múmias foram envolvidas em tecidos de lã e criadas em caixas de madeira, uma técnica que questiona nossa noção do que significa a múmia. Não seria mais fácil acreditar que essas eram práticas relacionadas a culturas completamente diferentes? O que isso nos diz sobre as interações entre os povos naquela época? Essas perguntas fazem o coração da história pulsar. À medida que você se aprofunda nos detalhes, percebe que a história dessas múmias é um reflexo de um mundo em movimento. As rotas comerciais que cruzavam a Rota da Seda estavam em sua essência. Imagine caravanas trocando bens, mas também ideias e culturas, o que parecia ser apenas um comércio de especiarias e sedas estava na verdade tecendo uma rede de diversidade. Em Tarim, o que se viu foi um verdadeiro mosaico de influências culturais, e cada múmia que ressurgiu das areias do deserto conta uma parte dessa história. E se eu lhe dissesse que isso não é tudo? Tem mais surpresas a caminho. As análises químicas das múmias revelaram vestígios de substâncias raras que eram muito procuradas na época. Isso nos leva a uma conexão intrigante: como essas pessoas tão diferentes acabaram ali? Quem eram eles e onde estavam antes de chegar a Tarim? As respostas podem estar em antigos registros históricos e mitos que, ao longo dos séculos, se tornaram histórias folclóricas. Vamos dar uma pausa e refletir. Você já ouviu a expressão "o mundo é uma aldeia"? Sempre pensei que isso se referia à modernidade, mas a verdade é que, há milênios, já existia uma conectividade muito maior do que imaginávamos. Essas múmias são a prova viva de que a história é cheia de intersecções surpreendentes e complexas. Cada descoberta em Tarim não é apenas um novo passo na arqueologia, mas uma nova perspectiva sobre a interconexão humana. Um fato chocante que poucos conhecem é que muitas dessas múmias foram enterradas com uma quantidade surpreendente de artefatos que indicam uma cultura sofisticada.
Não eram apenas objetos funcionais, mas também itens de beleza e simbolismo, numa demonstração de que esses povos tinham um senso de estética que é muitas vezes ignorado nas narrativas sobre a China antiga. Você pode estar se perguntando o que mais eles tinham, e a verdade é que a resposta vai além de simples achados arqueológicos, é uma reinterpretação de nossa compreensão da antiga civilização. Pesquisadores que estudam essas múmias também descobriram vestígios de têxteis bem feitos, que até hoje são considerados uma obra-prima da artesania. Enquanto as vestes típicas da China antiga eram geralmente feitas de seda e algodão, os tecidos encontrados nas tumbas de Tarim continham lã, algo que sugere um background cultural e geográfico mais amplo. Isso não desafia a visão tradicional da história da moda? E quanto à possibilidade de que essas pessoas interagiram com outros grupos, trocando conhecimentos e habilidades? Agora, algumas dessas múmias foram reveladas como sendo partes de uma única comunidade. Quando você pensa em grupos étnicos na China antiga, é comum imaginar uma homogeneidade. Mas, ao que tudo indica, Tarim era um microcosmos da diversidade humana. As características variadas das múmias sugerem uma mistura de etnias que não só coexistiram, mas também se influenciaram mutuamente. Você está começando a compreender por que essas descobertas são tão fascinantes. Outro aspecto notável é que algumas das múmias apresentavam tatuagens, algo raramente mencionado em relatos de outras culturas antigas. O que essas tatuagens significavam? Expressões artísticas, sinais de status ou símbolos de proteção? Infelizmente, muitas das interpretações permanecem no campo da especulação, mas a presença delas adiciona mais camadas de complexidade a essa narrativa. O que aconteceria se essas tatuagens falassem de rituais que cruzavam fronteiras culturais? Isso mudaria sua percepção da história da Ásia? Agora, para adicionar mais camadas a este mistério, precisamos falar sobre os povos nômades que habitavam a área ao redor do deserto de Tarim. Eles são geralmente esquecidos na narrativa histórica, mas suas interações com estas comunidades de múmias poderiam ter sido cruciais para entendermos a vivência regional. Imagine pastores nômades trocando mercadorias e sabe-se lá o que mais. Essa é a beleza da história, em um emaranhado de eventos e pessoas em constante movimento. Você consegue ver o quadro geral se formando? As teorias sobre como essas culturas se relacionavam com os habitantes de Tarim são vastas. Alguns pesquisadores acreditam que os nômades podem ter facilitado a troca cultural que levou à presença de características europeias. Isso não apenas desestabiliza nossa percepção de cultura, mas também nos faz questionar a ideia de pureza cultural. A interação, a colonização e a migração não são apenas eventos históricos, mas são fundamentais para o entendimento do que somos hoje. Estamos apenas começando a tocar a superfície deste fascinante mistério. Enquanto ainda exploramos as várias dimensões das múmias de Tarim, é importante lembrar que cada descoberta nos leva a questionar ainda mais. O que mais pode estar escondido sob as areias do deserto? Quais mais segredos serão revelados? Essas perguntas permeiam nossas mentes e nos instigam a continuar a busca pela verdade, pois cada nova revelação é uma pista emocionante na caça ao nosso passado. Então, enquanto a pesquisa continua e novos métodos científicos são implementados, as chances de novas revelações sobre essas incríveis múmias de Tarim aumentam exponencialmente. E mesmo que já tenhamos visto muito, a crença de que a história sempre reserva uma surpresa nos leva a explorar incansavelmente o que está por trás desse enigma. E enquanto você aguarda o desdobrar dessa história incrível, saiba que você é parte dessa jornada, um espectador que também se torna um investigador virtual deste mistério antigo. Estamos no meio de uma revelação histórica, e eu convido você a continuar conosco. No próximo trecho, vamos explorar ainda mais sobre as implicações dessas descobertas, as histórias que as múmias têm a contar e o que isso pode significar para nós hoje. Prepare-se para outra volta ao redor deste emocionante mistério que verdadeiramente desafia nossa compreensão do passado e enriquece nosso entendimento sobre as complexidades da interação humana. É nesse contexto fascinante que nos voltamos em direção à análise mais profunda das múmias de Tarim. As novas investigações e tecnologias têm revelado segredos que, se não impressionantes, ao menos são surpreendentes. Recentemente, análises de isótopos realizados em amostras dentárias indicaram que a dieta dessas populações era singular, envolvendo não apenas alimentos típicos da região, mas também produtos que impossibilitam a ideia de um isolamento total. Grãos e sementes de leguminosas, que não são nativas do deserto, encontram-se entre os restos alimentares analisados. O que isso nos diz sobre as conexões sociais e comerciais que estas comunidades mantinham?
É evidente que as interações transculturais estavam longe de ser limitadas à troca de mercadorias materiais, elas também envolviam trocas de práticas alimentares e conhecimento agropecuário. Agora, pensemos em como a presença de religiões e rituais pode explicar esta enigmática tapeçaria de culturas em Tarim. Quando olhamos para os artefatos encontrados, estudiosos começaram a notar símbolos que parecem estar relacionados a crenças que se assemelham a práticas de proteção espiritual que eram comuns em várias partes da Europa, ao mesmo tempo que permaneciam conectadas à rica tapeçaria espiritual da Ásia Antiga. Esse cruzamento religioso pode elucidá-los como um ponto de encontro onde diferentes tradições se entrelaçavam. Neste cenário, as múmias de Tarim não são apenas corpos preservados, mas relicários de um legado cultural que muito diz sobre as interações do passado. A presença de artefatos funerários também merece atenção. Entre os objetos encontrados com as múmias, estão espelhos, ornamentos de ouro, e ferramentas que aludem a práticas cotidianas e rituais. Tais itens nem sempre fazem sentido em um contexto isolado, mas quando os analisamos em conjunto, formam uma narrativa coesa de uma sociedade que não apenas sobreviveu, mas que prosperou através de interações dinâmicas. Esses achados nos fazem perceber que, mesmo em uma era remota, as culturas antigo-asiáticas estavam conectadas de maneiras que revelam um senso coletivo de experiência humana. E não podemos ignorar o papel das tecnologias no processo de mumificação e preservação. O conhecimento técnico que possibilitou a criação dessas múmias indica que essas culturas possuíam habilidades avançadas que rivalizavam com as táticas utilizadas em outras partes do mundo. Ao contrário do que muitos supõem, as técnicas de mumificação não eram exclusivas dos egípcios, mas sim uma prática difundida, adaptada e reintegrada em diferentes contextos culturais. As múmias de Tarim, envoltas em tecidos de lã, oferecem uma demonstração clara de que as habilidades praticadas localmente eram um reflexo de um conhecimento refinado que moldou práticas funerárias. Uma pergunta que também se coloca é: em até que ponto a geografia influenciou essas interações? O deserto de Taklamakan é, sem dúvida, um terreno difícil. Contudo, isso não impediu que sua localização se tornasse um hub vital de rotas comerciais. As caravanas que atravessavam a Rota da Seda não eram apenas portadoras de mercadorias, mas diáfanas de experiências e ideias. O deserto, longe de ser um obstáculo, serviu como um ponto de confluência entre civilizações distantes. Você consegue imaginar como essa dinâmica pode ter influenciado a cultura e a sociedade? Assim, as múmias de Tarim tornam-se não apenas símbolos de um passado misterioso, mas ícones de uma história interligada. Cada um de nossos esforços para entender essa complexidade revela outro extrato das relações humanas e desafios comuns enfrentados por civilizações que, apesar de barreiras geográficas, encontraram maneiras de compartilhar suas histórias, crenças e maneiras de viver. Em meio a essas descobertas, vários pesquisadores levantaram questões sobre a influência que essas culturas tiveram nas dinâmicas sociopolíticas da época. A partir da análise dos artefatos e dos vestígios de interações culturais, pode-se argumentar que a presença de indivíduos de origem mista trouxe não apenas diversidade étnica, mas também fortalezas e vulnerabilidades políticas. A coexistência de várias etnias e tradições pode ter levado a colaborações, mas também a tensões e conflitos ao longo da história. Falando em conflitos e tensões, a maneira como essas múmias foram tratadas antes e depois da morte deve ser considerada. O enterro elaborado e o cuidado meticuloso dispensado às múmias sugerem um profundo respeito por aqueles que partiram e, ao mesmo tempo, uma possível hierarquia de status social. A interpretação do que estas práticas falam sobre a estrutura social e política é, sem dúvida, uma área de pesquisa a ser aprofundada, especialmente quando contrastada com outros sítios arqueológicos da época onde práticas funerárias eram muito diferentes. Nesse contexto, cada múmia é um porta-voz, nos contando histórias sobre suas vidas e sobre a sociedade em que habitaram. E, como um fio que continua a se desenrolar, os mistérios em Tarim reflexionam o que somos na atualidade. Qual é o legado das interações multiculturais? O mundo moderno é, de muitas maneiras, um eco das vastas trocas que moldaram civilizações antigas. Ao olhar para o passado, somos lembrados que a diversidade sempre foi uma parte fundamental da história, e que as interações culturais são essenciais para a evolução da sociedade. Mas, por onde vai essa narrativa? Para além de simples artefatos e histórias, as múmias de Tarim oferecem um convite à reflexão sobre a nossa própria condição humana. Como lidamos com as diferenças e semelhanças na contemporaneidade? O que sabemos sobre nossos antepassados pode nos ajudar a moldar um futuro mais inclusivo e consciente de que as nossas realidades são, na verdade, um mosaico de influências múltiplas e variadas.
Ao terminarmos essa exploração, é essencial considerar o impacto duradouro dessas descobertas. Se as múmias de Tarim nos ensinam algo, é que as histórias humanas são muito mais profundas e interligadas do que a narrativa linear que costumamos acreditar. Este é um chamado à consciência crítica, em devemos reconceber os limites que impomos a nosso entendimento cultural e perceber que as barreiras que dividem povos são muitas vezes criadas artificialmente. Nesse espírito, nós, como sociedade contemporânea, somos chamados a raciocinar a nossa conexão com a história antiga. Cada uma dessas múmias, cada artefato e cada revelação são lembretes de uma herança rica e complexa que é nossa. A interdependência das culturas é um recurso, e a busca pela verdade pode ser tanto gratificante quanto desafiante. Ao considerar a fundo as evidências encontradas em Tarim, avançamos em nossa própria jornada de autodescoberta e reconciliação. Assim, o segredo das múmias de Tarim não é apenas uma aventura arqueológica, é um convite aberto para reexaminar nossa compreensão de identidade, cultura e humanidade. À medida que nos aprofundamos na pesquisa contínua nesta cova rica de enigmas, devemos contemplar o que essas histórias significam para nós hoje. Possuímos o potencial de escrever um novo capítulo que valorize essa diversidade e explore as interconexões que nos unem. Por fim, convido você a permanecer atento às novidades que virão sobre as múmias de Tarim. O futuro reserva mais respostas, e quem sabe, novos segredos que aguçam nossa curiosidade e nos provocam novas reflexões. O deserto de Tarim não é apenas um lugar de sepultamento, é um receptáculo das experiências humanas que, através do tempo, ecoam uma mensagem poderosa e relevante em somos, todos nós, os tecelões de uma rica tapeçaria da experiência humana, e cada um de nós possui um papel fundamental na preservação e narração dessa história coletiva.